Sejam bem-vindos ao 16º episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco alguém cujo nome dispensa apresentações e cuja longevidade lhe permitiu ser uma figura do futebol português no fim da década de 90, durante o início dos anos 2000 e até no início da década de 2010. João Tomás, antigo internacional português, um avançado com um faro de golo absolutamente incrível. João, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o meu convite. É um prazer para mim tê-lo aqui connosco. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite e disponível para participar dentro daquilo que é este desafio. Exatamente. Para contextualizar um bocadinho quem nos vê e quem nos ouve, acho que é importante dar aqui um breve resumo da sua carreira no estrangeiro. A primeira aventura do estrangeiro, no estrangeiro do João foi de 2001 a 2003 no Betis, em Espanha. Em 2006-2007 o João rumo ao Qatar e representa dois clubes. Eu estou a olhar aqui para as minhas cábulas, o Al Arabi e o Al Rayyan. Em 2010 vai meia época para os Emirados Árabes Unidos, para o Al Sharjah, e por fim termina a carreira em Angola, no Recreativo de Lisboa. João, antes de entrarmos em concreto aqui nesta bela viagem que fez, gostava de lhe fazer uma questão. Quão útil foram estas experiências no estrangeiro na carreira de dirigente que construiu após terminar a carreira de futebolista? Isto é, eu sei que esta questão depende um bocadinho também da sensibilidade de cada pessoa, do bom senso, mas sendo que teve uma maior facilidade em acolher jogadores estrangeiros, por exemplo, tendo passado por tudo isto? Sim, julgo que sim. Naturalmente, durante a minha carreira tive a oportunidade de ter ao meu lado muitos jogadores estrangeiros. Isso também me abriu as portas, diria, a muitas relações dentro daquilo que são as diferentes nacionalidades e as diferentes culturas, e por isso de facto ajudou, embora não foi de forma decisiva aquilo que eu passei lá fora, até porque com exceção da minha passagem por Angola, as outras foram, como disseste bem, já no início dos anos 2000, meados dos anos 2000 também, e muita coisa mudou entretanto, e naturalmente as coisas são muito diferentes. A perspectiva do dirigente da década 80, 90, 2000 é totalmente diferente daquela que com a qual nós nos deparamos neste momento, e ainda bem. Acho que é um processo que tem evoluído muito, e eu creio que o futebol tem beneficiado com isso, os próprios jogadores têm beneficiado com isso, os treinadores, todos os que participam no dia-a-dia do desporto de alta competição. E eu creio que neste momento os clubes estão preenchidos com dirigentes muito melhor preparados do que há uns anos atrás, há umas décadas atrás, naturalmente. Pegando até um bocadinho na sua resposta, eu acho que esta questão é interessante porque eu normalmente, por exemplo, já entrevistei vários jogadores que ainda estão em atividade, ou seja, dão muitas vezes relatos e experiências de há 2, 3 anos, e acho que será interessante perceber com o João como é que as coisas funcionavam há 15, há 10, e acho que isso pode ser uma questão interessante. João, pergunto-lhe também, hoje em dia há espaço no futebol moderno para casos como o do João Tomás? Isto é, chegou ao futebol profissional aos 21 anos, aos 24 estava na segunda liga com a Académica, aos 25 chega a um dos ditos grandes, neste caso o Benfica. Ainda há espaço hoje em dia para casos deste género? Não é tão fácil. Nós sabemos que o futebol evoluiu muito, nomeadamente nos departamentos de análise e de conhecimento que os responsáveis pelos clubes, os próprios treinadores têm. Eu lembro-me, eu encontro-me com algumas vezes no Estádio da Luz
com o vice-presidente que na altura me contratou para o Benfica, José Manuel Caprestano, e rimos muitas vezes porque ele fala-me nas cassetes de vídeo que observou com os meus jogos, e todos nós sabemos que na atualidade isso não existe, né? As cassetes de vídeo já nem existem, se calhar tu nunca utilizaste. Na minha infância nem utilizei, que eu sou de 98 e ainda apanho ali o fim, digamos então, assim. Há muitos anos que as cassetes de vídeo estão descontinuadas, há muitos anos inclusivamente que os CDs estão desatualizados, os DVDs, por isso as plataformas digitais neste momento têm toda a informação de uma forma muito mais sucinta, tudo aquilo que nós necessitamos para fazer uma boa avaliação. E eu acho que o conhecimento que existe de todo e mais alguma coisa é de facto diferente, e tem e assumiu uma dimensão, diria, planetária, ou seja, nós sabemos o que se faz neste momento na América do Sul, na Ásia, na América do Norte, por toda a Europa, naturalmente. Nós sabemos de toda a informação à distância de um clique, à distância de uma plataforma, de um login que fazemos numa plataforma de conteúdos, e por isso diria que encontrar um jogador que eu às vezes em jeito de brincadeira costumo dizer, eu era muito fraco e evolui muito em tão pouco tempo, ou então foi muita sorte, diria, porque eu dos 18 aos 20 anos joguei no Distrital, eu dos 20 aos 21 joguei na terceira divisão portuguesa, depois tive a sorte de me ter cruzado com o saudoso Vítor Oliveira, que me deu a oportunidade de jogar na Académica na segunda liga. Tivemos a possibilidade de subir, e de repente a vida de um jovem jogador que tinha sonhos transformou-se radicalmente, ou seja, passámos daquilo que poderia ser o sonho, que poderia ser um objetivo quase irreal, para estarmos dentro do meio, para estarmos a jogar na Primeira Liga contra os melhores, a jogar 3, 4 anos depois, a jogar num clube como o Benfica, a ser chamado para a Seleção Nacional. Quer dizer, foi uma cambalhota de tal ordem que ninguém esperava. Eu nunca mais me esqueço, nunca mais me esqueço, nem nunca mais me posso esquecer da cara do meu avô, que já tinha mais quase perto de 90 anos, morreu com 88, eu fui para o Benfica quando ele tinha 87, salvo erro. Eu nunca mais me esqueço da face de pânico do meu avô quando eu lhe disse, ao início de uma refeição, que era o jantar, disse: olha, vou para Lisboa, vou assinar pelo Benfica. E isso para ele era algo que era muito difícil de entender, não é? Por isso, porquê? Porque eu era o João, o neto, habituado a estar com ele ali, a crescer num meio tão pequenino. A minha aldeia continua a ter cerca de 500, 600 habitantes, e de repente o menino, que nunca deixei de ser o menino dele, arranca para Lisboa, ok? E por isso eu acho que os miúdos neste momento são muito mais conhecedores daquilo que acontece, são muito, muito melhor aconselhados, e pronto, ok, naturalmente eu falo só no bom aconselhamento, não vou deixar de parte aqui o mau aconselhamento. São muito melhor aconselhados. Agora é muito normal ver miúdos de 14, 15, 16 anos a já serem agenciados. Pronto, há 30 anos atrás, 30 não diria, há 24, 25 anos atrás isso era quase impossível. Quer dizer,
nem conhecia, as pessoas nem conheciam os jogadores, quanto mais os jogadores serem agenciados, ok? Exato. E por isso julgo, para responder de forma concreta à tua pergunta, é muito difícil um jogador neste momento com qualidade passar despercebido aos 16, 17, 18, 20 anos, ou muda radicalmente nesse período de evolução, porque é um período de evolução, porque nós aos 16, 18, 20 anos estamos a aprender constantemente e estamos a aprender de uma forma muito, muito rápida. É muito difícil ninguém o conhecer. É muito difícil ninguém o conhecer. Ou seja, está perfeitamente identificado. E um caso como o meu, sei lá, um caso como a Pauleta, que nunca jogou na primeira divisão portuguesa, acho que seria muito difícil, muito, muito difícil acontecer neste momento. João, tocou aí nesta questão de muitas vezes acabou por viver aquilo que em certa fase parecia quase uma miragem, porque lá está, explodiu bastante tarde. Olhando até para essa questão, pergunto-lhe se jogar ao nível como o Benfica já lhe parecia tão irreal, jogar no estrangeiro como acabou por fazer era ainda mais, ou seja, ali no início dos seus 20 anos, alguma vez pensou que isso seria possível? Não, impossível. Acho que era impossível. Acho que era impossível. Na minha cabeça nunca passou poder jogar futebol como joguei, naturalmente, de uma forma realista, ok? Em sonhos, julgo que sim. Sonhar em estar, sonhar em fazer, ou pelo menos acreditar que um dia podia fazer qualquer coisa, acho que sim. Eu muitas vezes dou por mim a pensar agora o que é que pensava quando tinha 20 anos, quando tinha 18, quando andei, não diria perdido, porque eu não andei perdido no futebol distrital. Eu no futebol distrital aprendi muito. No futebol distrital conheci muitos amigos que se mantêm até hoje, ok? E naturalmente não andei perdido. Eu acho que nós tivemos experiências diferentes, experiências que nos prepararam para muitos desafios, sem nós sabermos, ok? Sem nós sabermos que eles poderiam acontecer. E de facto, os anos que eu passei no futebol de categorias mais inferiores deram-me um conhecimento e deram-me, de certa forma, sei lá, olha, deram-me tanta coisa que por vezes fica difícil de explicar. E fica muito difícil de explicar, por exemplo, a miúdos que agora têm 17, 18 anos, como é que se jogava antigamente, em que condições se jogava antigamente, porque de facto nós tínhamos ambientes muito, muito diferentes, muito degradantes, muito complicados, longe do que existe agora. E naturalmente todas essas experiências foram aproveitadas seguramente. Eu não me lembro de muitas, a minha memória tem tanta coisa para armazenar que não fica fácil armazenar tudo. Que seguramente esses momentos ficam guardados e ajudaram depois em futuro, naquilo que foi o futuro, naquilo que foi o que aconteceu, o futuro na altura, que agora já é passado, né? Naquilo que foi o futuro, naquilo que foi o que nos foi acontecendo, sem nós estarmos à espera, porque na realidade eu nunca esperei muito. Eu nunca esperei muito por algo que pudesse acontecer. As coisas foram sendo conquistadas, foram acontecendo e eu fui aproveitando. Dentro de quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa muito dedicada
pronto, e as coisas aconteceram por mérito, por sorte, pronto, basicamente porque tinha que acontecer, julgo eu. Exatamente, acho que essa é uma visão bastante interessante e acho que por sua minha pergunta não era de maneira nenhuma desvalorizar a sua carreira nem nada do género, mas acho que é normal um miúdo com 20 anos no futebol distrital, se calhar pensar, pá, será que jogar no estrangeiro parecia algo mesmo muito longínquo e acabou por se concretizar. João, entrando agora em concreto na sua carreira aqui no estrangeiro, eu acho que uma pergunta que tem que ser obrigatoriamente feita é porque é que se deu a saída do Benfica? O João faz 18 golos numa época, que é um número bastante interessante. É certo que o Benfica passava ali um período algo conturbado, mas faz 18 golos e acaba por sair na época seguinte para o Betis. Como é que se dá esta saída? Porquê o Betis? Como é que se conjugou tudo isto para que vivesse a primeira experiência no estrangeiro? Bom, é fácil perceber que, que a saída para o Betis é uma consequência é uma consequência daquilo que eu fiz no Benfica nessa época que estás a falar. Não foi uma época fácil, aliás, foi a minha melhor época de sempre na primeira divisão, no pior ano do Benfica. Pelo menos do ponto de vista classificativo, ok? Ou seja, nós temos a equipa que jogou esse ano tem o rótulo de ter conseguido a pior classificação de sempre da história. Mas pronto, do ponto de vista individual, acho que as coisas correram muito bem. Não correram muito bem para mim. Fiz uma dupla extraordinária com o Pierre. E no fundo, a possibilidade de jogar em Sevilha foi uma consequência também daquilo que foi feito nessa época. Acho que acima de tudo foi isso. João, e foi fácil a adaptação à Espanha? Sei que é um país culturalmente relativamente semelhante a Portugal. Foi fácil a adaptação? A família foi consigo, eventualmente? Como é que funcionou esta dinâmica? Foi fácil, sim. Foi fácil. Sevilha aqui ao lado. Uma cultura semelhante e ao mesmo tempo diferente, mas julgo que nada de especial. Acho que foi mais difícil sair e despedir-me do Benfica. Acho que foi uma decisão muito. Foi uma decisão, diria agora, muito controversa até para mim mesmo, porque eu estava a largar um dos melhores clubes de Portugal, ponto, final. Uns melhores, para uns o melhor, para outros há melhores, é normal. Para um clube que tinha acabado de subir à Primeira Liga, embora seja um histórico, e era na altura também um histórico, mas que tinha descido 2 épocas antes e na época anterior tinha estado na Segunda Liga e tinha acabado de subir. Mas foi uma decisão ponderada, uma decisão equilibrada, pá, e desafiante, acima de tudo desafiante. Foi um desafio muito grande. Na altura, a Liga Espanhola era a melhor liga do mundo, e não é por acaso que eu, a jogar no Betis, tive a oportunidade de jogar contra talvez os melhores jogadores que passaram na história do Barcelona, os melhores jogadores que passaram na história do Real Madrid, os melhores jogadores que passaram na história do Valência, os melhores jogadores que passaram na história do Deportivo da Corunha. Por isso, diria que nunca nos podemos arrepender de tomar uma decisão para ir para um contexto como este. Exatamente. Falou aí de vários clubes, de vários jogadores. Há um que no plantel do Betis me chamou a atenção quando estava aqui a fazer a preparação da entrevista. Cruzou-se com o Joaquim, numa altura em que ele ainda era bastante jovem, ali 20, 21 anos. Pergunto-lhe se já dava para perceber ali que ele tinha algo diferente e também se já era esta personagem bem disposta que toda a gente recorda destes últimos anos de carreira. Já era alguém que mostrava qualquer coisa de diferente? Já, o Joaquim já era. Eu ainda me lembro perfeitamente do primeiro treino que eu fiz.
o Joaquim não estava porque tinha ido para a seleção nacional. Ou seja, seleção nacional na altura sub-21. Joaquim era um jovem jogador internacional por Espanha. Percebia-se claramente que era um jogador acima da média. Aliás, difícil era jogar com eles, porque jogava com o Denilson de um lado e o Joaquim do outro, e não era fácil estar ao nível deles. Foi um privilégio muito grande ter partilhado o balneário com ele durante 2 anos, com ele e com o Denilson, por exemplo, e com outros jogadores, com o Tony Prats, com o Márcio Assunção, com o Capi, jogadores com quem eu tenho ainda contacto, não diria com frequência, mas que ainda temos contacto, de vez em quando nos dizemos um olá aqui e ali. Por isso, o Joaquim já era uma personagem, já era em parte uma personagem, não nesta dimensão planetária que tem agora, mas já era uma personagem, sim. João, pergunto-lhe agora como é que era o derby Betis-Sevilha. É uma rivalidade enorme, uma das maiores de Espanha. Pergunto-lhe como é que foi viver isso por um dos clubes, e pergunto-lhe também se tem alguma história mais curiosa, mais caricata, algum episódio que lembre com especial carinho desta sua passagem pelo Betis, eventualmente. Tenho alguns episódios caricatos. Aliás, o primeiro jogo que eu faço, eu vou para Sevilha na paragem dos campeonatos, ok? Por isso é que o Joaquim estava na seleção. Eu vou para Sevilha na paragem do campeonato, ali finais de agosto, salvo, princípios de setembro. E o primeiro jogo que eu fiz foi, nunca mais me esqueço, foi um torneio triangular de 45 minutos cada jogo no Estádio Olímpico de Sevilha. E então as equipas eram Betis, Sevilha e Atlético Bilbao. E pronto, foi logo aí o meu batismo do que é viver um derby, do que é ir para um jogo, ou meio jogo, neste caso, onde as duas equipas se defrontavam. E foi um momento muito giro. Foi um momento muito giro. Nós acabámos por ganhar ao Atlético Bilbao. O gol foi meu. E depois eu acho que empatámos com o Sevilha. E muito honestamente não me lembro quem ganhou o torneio. Pronto, foi uma primeira experiência. O derby Sevilha-Betis, do Betis-Sevilha, é de facto impressionante. Impressionante. Aliás, as imagens que correm nas plataformas digitais do último derby Betis-Sevilha, com aquele cenário montado, com o jogo de luzes e som que existe, é qualquer coisa fenomenal. Mas julgo que, acima de tudo, para quem não conhece minimamente aquilo que é o derby, diria que a primeira coisa que se procura para um adepto do Betis ou do Sevilha é, quando o calendário sai, saber quando é que jogam um contra o outro. E depois, diria 1 mês ou 2 antes do derby começar, do derby se disputar, já começa o falatório, já começa a conversa, já começa tudo o que envolve o derby. Está para acontecer agora, ok? Está para acontecer agora. Eu julgo que é mais 2 ou 3 semanas, acho eu. Eu tive até a ver o calendário do Betis já há uns dias, e está para acontecer aí o derby. Não, imagino que deva ser um jogo absolutamente incrível. João, esteve 2 épocas no Betis, sendo que na segunda jogou muito pouco, pelo que eu percebi, devido a lesões. Gostava de perceber como é que funciona esta dinâmica, ou seja, acredito eu que quando um jogador passa por momentos como este, tente encontrar apoio na família, no núcleo duro. Este processo é muito mais difícil quando está no estrangeiro. É certo que acredito eu que tivesse lá a sua esposa, pelo menos, a sua família mais próxima. Mas quão difícil é ultrapassar situações destas longe do conforto de casa, coloquemos assim a questão. Sim, a lesão é o pior inimigo de um atleta, ok? Seja qual for a modalidade. É a única que nos impede, seja uma lesão física ou emocional, ou psicológica, diria. A lesão
é a única coisa que nos pode impedir de jogar. Ou o castigo, ok? O castigo, tudo bem. Seja ele regulamentar ou não, pode ser um castigo interno também. Mas o que a lesão a lesão é uma situação muito complicada que o atleta tem que gerir, ok? É um impedimento não voluntário, porque, pronto, nós, se formos expulsos ou se nos portarmos mal internamente, vamos ser castigados e aí não passa por um ato involuntário, naturalmente é alguma coisa que nos acontece, mas pronto, e que pode ser ou não justificável. A lesão não é, ou seja, é uma coisa muito difícil de gerir até do ponto de vista emocional. E se o meu primeiro ano em Sevilha foi muito bom, apesar de eu ter partido o pé no primeiro ano e ter ficado 3 meses sem poder jogar, foi um ano muito bom, fui o melhor marcador da equipa, vivi momentos muito, muito importantes. O segundo ano foi muito complicado, foi um ano muito complicado, acabei a época no bloco operatório. Depois também porque nunca me senti cómodo nunca me senti cómodo com uma primeira operação que fiz no verão anterior. Andei sempre a arrastar problemas e quando estive bem também não me senti, sei lá, agora é fácil justificar, mas pronto, era o que é. Não me senti também muito suportado pela equipa técnica que estava na altura e foi muito difícil gerir isso tudo. É evidente que aos 26, 27 anos nós não sabemos aquilo que sabemos aos 30, não é? Hoje tinha feito se calhar as coisas de forma diferente, tinha gerido essas emoções de forma diferente, mas pronto, é o que é, cada coisa a seu tempo. Mas de facto foi muito mal essa segunda época, foi muito difícil. A minha filha mais velha nasceu nesse verão também. Foi uma infância, é evidente que isto não serve de desculpa, ok? Isto não serve de desculpa, mas são problemas invisíveis que nós muitas vezes não desconhecemos, ok? Quem está, por exemplo, agora numa carreira de administrador ou de diretor, a minha filha teve uma infância muito difícil, os primeiros meses muito difíceis, e isso não por problemas de saúde, ok? Não por problemas de saúde, felizmente era uma menina saudável, e ainda hoje é, mas porque tinha sérias dificuldades em dormir, ok? Tinha sérias dificuldades em dormir. E foram quase 12 meses de desespero absoluto porque não chegava à noite e não descansava. Ou seja, eu sonhava e eu desejava que chegasse o fim de semana para eu poder ir para o hotel de estágio para poder descansar um bocadinho mais. Isso foi muito difícil para mim, foi muito desgastante. Nós estávamos sozinhos, eu e a minha esposa. Sobrava para mim, eu sobrava para ela, porque também ela chegou a um ponto que já não sabia o que é que havia de fazer. Pronto, e isso também ajudou a que a época fosse difícil, ok? Isso ajudou muito que a época fosse difícil. Pronto. Depois, nós sabemos que as épocas estão como são, umas começam mal e acabam mal, outras começam bem e acabam mal, outras começam mal e acabam bem. Nós tentamos gerir sempre da melhor forma. Acabei por nunca conseguir gerir essa questão. Como te disse, 2 meses antes da época acabar, tive novamente que ser operado e acabou de forma definitiva aquilo que era a época, né? Sim, e eu acho que faz sentido realçar aquilo que o João disse. Não são desculpas, é a realidade de qualquer pessoa, seja futebolista ou não seja futebolista. Eu não sou pai ainda, não é? Mas acredito que esses problemas de um filho passar a noite em claro e obrigar os pais a estar acordados têm consequências em alguém que seja
construtor civil, advogado ou o que quer que seja, da mesma forma que vai ter num futebolista. Portanto, não são desculpas, é a realidade tal e qual como ela é para qualquer outra pessoa. Acho que é tão simples como isso, de certa forma. Precisamente. João, e gostava também de o questionar. Falou aí nesse aspecto de ter arrastado um problema físico, de a primeira operação não ter corrido tão bem. Sendo alguém que esteve ligado ao futebol durante muitos anos e ainda está, como é que foi acompanhando também esta questão da evolução da medicina? E eu acho que, por acaso, acho que é a primeira vez que surge em conversa aqui no podcast, mas penso que também seja um tema interessante a nível de tratamentos, de cuidados com os jogadores. Como é que viu esta evolução? Pronto, como é que eu vejo isto? Eu acho que, como em tudo, a própria medicina, a própria fisioterapia está muito mais evoluída. O problema aqui é que os jogadores continuam a se lesionar, ok? Por muito que se estude, por muito que se trabalhe, a prevalência, por exemplo, da lesão dos isquiotibiais continua a existir como uma das mais frequentes. A prevalência da ruptura do ligamento cruzado anterior continua a existir. E já nem ponho muito mais, porque pronto, acabaram há muito tempo as questões das pubalgias, que eu tenha conhecimento, acabaram no meu tempo nos primeiros inícios da minha carreira profissional. A pubalgia era o maior bicho-papão que existia para os atletas profissionais, ou seja, nós tínhamos um problema na pubis e acabávamos por passar 5, 6 meses, não havia cura, a operação não resultava, era uma confusão, era um bicho-papão, ok? Mas eu continuo a achar que o rendimento do jogador neste momento é muito, diria que está muito mais bem suportado por aquilo que são as abordagens fisiológicas, as abordagens do treino, do pré-treino, diria que tudo o que se faz antes de treinar, no treino e depois de treinar, acho que isso atingiu uma dimensão importantíssima e bem, os clubes há muitos anos que estão muito bem suportados nesses recursos, mas pronto, infelizmente principalmente estas duas lesões continuam a existir com muita frequência. Quer dizer, nós continuamos a assistir aos jogadores a agarrarem-se à parte posterior da coxa, e nós continuamos a assistir, infelizmente, a lesões muito mais graves, ou uma lesão muito mais grave, como é a ruptura do LCA. Mas, por outro lado, a evolução que houve na parte médica e na parte da fisioterapia tem ajudado muito a que os atletas se recuperem mais rápido. Curiosamente, há 20 anos atrás nós víamos um jogador a romper o cruzado e ao fim de 4 meses a estar a jogar, e neste momento o protocolo exige que nós estejamos, acho eu, no mínimo 6 ou 8 meses para que possa voltar a jogar. Ou seja, os jogadores estão muito mais bem defendidos, custa mais porque demora muito mais tempo a voltar a jogar, mas as sequelas que nós... a sequela com que nós, atletas, ficávamos há uns anos atrás não tem nada a ver com as sequelas com que os jogadores atuais têm. Exatamente. João, retomando aqui um bocadinho esta viagem pela sua carreira, depois do Betis volta a Portugal pelas portas do Vitória Sport Clube, muda-se depois para o Braga e faz 2 épocas em Braga absolutamente excepcionais, excelentes números, boas exibições, e depois acaba por rumar a um país um bocadinho diferente, rumo ao Qatar. Pergunto-lhe, quão difícil foi tomar esta decisão, isto tendo em conta que estava a viver ali um excelente momento, e que peso é que esta vertente financeira teve também na sua decisão,
isto tendo em conta que estava a entrar ali na casa dos 30, acho que já estava com 31 na altura. Como é que foi gerir esta vertente esportiva e esta vertente financeira? Diria que eu não costumo falar isto muito em público, mas foi muito difícil tomar a decisão até chegar a Doha, ok? Quando cheguei a Doha, fiz, para teres uma ideia, na minha casa, e eu morava na parte mais moderna da cidade de Braga, ok? Na minha casa ainda não existia routers de wireless, ok? A internet ainda era por cabo, ou seja, tu tinhas que levar o computador à ficha para ligar o cabo de rede. E eu lembro perfeitamente de fazer uma pesquisa sobre o Qatar, sobre a cidade de Doha. E pá, pronto, fui um bocadinho às escuras, não é? Fui um bocadinho às escuras. Não posso negar que a decisão foi muito difícil, mas tomei-a em consciência, juntamente com a minha esposa, que me acompanhou, ok? Que me acompanhou. E naturalmente não seria demagogia pura se eu não dissesse que foi pelos números, que foram pelos números também financeiramente. A proposta era muito vantajosa. E também porque desportivamente, depois de 2 épocas a tão alto nível no Braga, no Sporting de Braga, ter ficado de fora da pré-convocatória para o Mundial 2006 foi muito duro para mim. Foi muito duro. E eu pensei, pronto, se desportivamente em Portugal as coisas vão acontecer naturalmente, vamos à procura de outros desafios, porque nós queremos estar ao mais alto nível, e mais um ponta de lança português a fazer golos. Custou-me muito não ter sido nem sequer pré-convocado ou estar nessa listagem da pré-convocatória. Surgiu a oportunidade e eu rumei ao Qatar e tinha lá ficado 4 ou 5 anos, facilmente. Sim, lá está. Eu acho que, sendo completamente realista, também chega a um ponto em que um jogador percebe, ok, tenho 30, 31, 32, posso ter mais 4, 5 anos de carreira, isto não vai durar para sempre, não é? Tem que de certa forma pensar no futuro, e acho que de certa forma foi isso que fez ao aceitar esta proposta para o Qatar. E a prova é simples, não é? Estão aqui as provas muito, muito recentes, como já foi a China há 4, 5 anos, ou há 6, ou há 10. Nós estamos a falar de jogadores que foram para lá fazer o contrato da vida deles, não? Estamos a falar de jogadores com passado e com presente estratosférico, e que decidiram tomar outro rumo, aceitaram desafios diferentes. Exatamente. Onde os números são públicos e altos, mas deixar para trás equipas como o Real Madrid e como os Manchester United e como os Chester City e como os Chelsea e como outras equipas quaisquer, para remar. Aliás, eu estava a acabar de ver, antes de nós conversarmos aqui um bocadinho, eu estava a assistir ao jogo do nosso compatriota Nuno Espírito Santo, contra a equipa que era que o Filipe Gouveia treinava, e estava a passar em direto, e nós olhamos Benzema, Kantés, Luís Filipe, que é do ex do Betis, e mais isto e mais aquilo, para dizer, por alguma razão. Exatamente. João, e agora do ponto de vista desportivo, que realidade é que encontrou no Qatar? Acredito que a competitividade não fosse aquela que conhecia em Portugal e em Espanha. Como é que descreve aquilo que encontrou lá? É o desafio da adaptação. Nós temos que nos adaptar à realidade. Eu acho que foi mais difícil adaptar
à não organização, ok? Aos fatores que são intrínsecas ao clube do que propriamente o resto dos jogadores. Estamos no nível que estamos, os jogadores locais não eram não eram tão bons como atualmente são, isso é uma verdade, mas julgo que já na altura apanhámos jogadores muito, muito bons, locais e não locais. Naturalmente os estrangeiros estavam acima da média, é verdade. Apanhei lá grandes adversários, o Lamouchi, o Tony Popovic, o Emerson, que depois acabou a carreira no Brasil, no Santos, não sei se era no Santos, Botafogo, não sei, pronto, não me lembro agora. Grandes jogadores que também passaram por lá nessa altura e que estavam lá num desafio diferente. João, eu já tive aqui alguns convidados que jogaram em países deste género, ali na zona do Médio Oriente, e lembro, por exemplo, do Hélder Barbosa me dizer que muitas vezes era quase cobrado aos estrangeiros que fossem uma espécie de professores que iam mesmo com a missão de dar o exemplo. Na sua altura sentia essa responsabilidade de ok, eu sou estrangeiro, tenho que justificar o porquê de estar cá? Não, mas tens que dar o exemplo, tens. Então, se tu vens de uma realidade melhor preparada, se tu próprio estás mais preparado, com mais conhecimento, acho que deves aproveitar esse enquadramento sei lá, para retribuir o facto de terem confiado em ti, para te contratarem, para tu estás ali. Eu sempre tive uma relação sempre fantástica com os meus colegas, quer do Arabi, quer do Rayhan, com todos o staff, com todas as pessoas que trabalhavam connosco, e estamos a falar de uma realidade diferente, não é, do que é agora, quer dizer, era muito diferente, coisas muito diferentes, pá. Antigamente era mais, era tudo, não dirias organizado, mas não havia tanto cuidado comparando com o que há agora. Agora também acho que somos cuidadosos demais, ok? Acho que somos cuidadosos demais. João, falou aí nessa questão de ter passado por 2 clubes no Qatar. Como é que se deu essa troca? Foi tranquilo? Porquê é que houve essa mudança? Muito tranquilo. Foi tudo muito tranquilo. Eu fui contratado pelo Arabi. Segundo me pareceu, aquilo no Qatar na altura era assim um género de um draft, ok? Nós assinávamos por um clube, mas nós éramos pagos através do Comitê Olímpico. Era assim uma coisa. Assinavam mais pela competição e depois eram colocados nos clubes. Acontecia como se fosse um género de um draft, ok? Certo. E eu fui para o Arabi muito por culpa do também saudoso Henri Michel, que foi meu treinador salvo erro, até novembro ou dezembro. Depois acabou por ser despedido, entrou um treinador local. Entrou um treinador local, aquilo não estava a correr muito bem. E em janeiro, também um treinador francês, que é injusto que não vou lembrar do nome dele, ok? Um treinador também francês do Rayhan, gostou muito das minhas características e quis-me contratar. Pronto, houve acordo entre clubes, o Comitê Olímpico não se opôs e eu transferi-me. E curiosamente, eu fiz 16 golos. Eu fiz 16 golos nessa época. Voltei a ser chamado à seleção. Perdi um prémio chorudo por salvo erro. Eu não sei se fiz 16, fiz 18, já não me lembro agora. Pronto.
Perdi um Eu prémio posso estar chorudo. enganado, acho que foram 16. Acho que foram 16. Oito num clube e outro no outro. Exatamente. Eu perdi um prémio chorudo de melhor marcador por 2 golos, ok? Por 2 golos. Estamos a falar de um prémio chorudo que dava para comprar um apartamento aqui por 2 golos, porque eu fiz, salvo erro, uns 14 ou 15 jogos pelo Arabi e fiz 6 ou 7 golos. E no Rayhan, em metade dos jogos, fiz os outros restantes. Foi pena. Foi um desafio muito giro. Foram 2 equipas rivais, ok? Curiosamente, 2 equipas rivais. 2 equipas grandes, na altura, muito grandes. Na altura, Arabi, Rayhan e Al Sadd eram as equipas grandes de lá. Agora temos outras, não é? E foi um desafio muito, muito engraçado. Foi muito giro. Sim, mas não deixa de ser curioso e era algo que eu também tinha para lhe perguntar. Esta questão de, por exemplo, fica fora do Mundial 2006 e depois jogando numa realidade competitiva totalmente distinta, volta a ser chamada à seleção e curiosamente até marca o seu único gol pela seleção nessa altura, num jogo contra o Kuwait, se não estou em erro. Não deixa de causar alguma estranheza, digo eu. É certo que apresentou bons números, mas se calhar muita gente achava que o João indo para lá deixaria de ser opção para a seleção, eventualmente. Pois, foi. Isso é uma coisa que tenho que perguntar ao Scolari. Claro, logicamente. João, e aproveito também para lhe perguntar, já englobando aqui um bocadinho a experiência dos Emirados, afinal de contas são países vizinhos, a nível cultural, a nível social, como é que foi a adaptação a estes países? Afinal de contas são países bastante diferentes de Portugal. A adaptação foi muito simples, porque nós é que nos temos que adaptar à realidade. Ponto. Se nós quisermos fazer lá aquilo que fazemos aqui, vamos ter dificuldades. Da mesma forma como um local de lá, se quiser vir para aqui fazer as mesmas coisas que faz lá, também, acho eu, vai ter dificuldades. Vai ter menos dificuldades. Nós temos aqui umas regras menos rígidas, mas se nós quisermos fazer lá, e quando me refiro lá, o que é diferente lá? Nós sabemos que não existem bebidas alcoólicas em público, ok? No meu tempo, eu não sei como é que está agora, ok? No meu tempo nós não tínhamos bebidas alcoólicas em público, ou seja, um café, um restaurante, era muito difícil, só tínhamos acesso a essas bebidas em contexto de hotéis, ok? Pronto, se isso for um problema para nós, vamos ter um problema, ok? Sabia também que lá existe uma coisa, lá existe o problema com a carne de porco, ok? Pronto, mais um problema. Lá existe a questão que é importantíssima para eles, que é a questão do Ramadão. Se nós não soubermos adaptar a isso, vamos ter um problema, ok? Está tudo fechado, só abre quando o sol se põe, restaurantes, cafés, tudo, os supermercados estão abertos, nós podemos ir lá, temos que respeitar as pessoas, só podem comer. Pá, no meu tempo era assim, eu lembro vagamente, as minhas filhas eram pequeninas, só podiam, por exemplo, beber e comer durante o dia pessoas com dificuldades, grávidas, crianças e mais ninguém, ou seja, os adultos ocidentais que quisessem beber ou comer em público àquela hora, não o podiam fazer. Tinham que esperar, tinham que ir para casa e fazer. E como não cumprem o Ramadão, podem fazer a vida normal deles, mas no interior da sua casa. Tirando isso, não senti dificuldade absolutamente nenhuma. A única dificuldade que eu tinha era que me tinha que levantar cedo porque a minha filha começava a escola às 7 da manhã e eu às 6 tinha que me pôr a pé. Pronto, era a única dificuldade, mas isso nós também nos habituamos. Tínhamos acesso a tudo, cinemas, shoppings. O que é que nós precisamos para a nossa vida de futebolista? Ir a um cinema de vez em quando, ir ao shopping e aos supermercados, ter acesso a restaurantes, ter acesso às nossas coisas essenciais
como qualquer ser humano, como qualquer cidadão aqui em Portugal, quais são as coisas essenciais? Pá, tomar um cafezinho, ver a praia, ver a serra, lá não havia serra, naturalmente, ter o supermercado, ter um restaurante para ir, exatamente a mesma coisa, o mesmo estilo de vida que tinha aqui. Por isso, ou que sempre tive aqui. Por isso não senti dificuldades nenhumas. Dificuldade era quando ia treinar, por exemplo, às 6 da tarde ou às 7 e estavam 35 graus. Aí era difícil, mas era para mim. Não era para a minha família, não era eu enquanto cidadão, era eu enquanto desportista. Eu não me esqueço, o primeiro jogo que eu fiz foi sufocante. Eu nunca mais me esqueço que a minha reação quando eu cheguei ao balneário, no intervalo, e o balneário estava arrefecido, o ar-condicionado a trabalhar, e foi uma sensação, eu disse assim, é tremendamente difícil, mas isso era eu enquanto atleta, não era eu enquanto cidadão normal. Claro, lógico. João, há uma questão que eu gostava de lhe fazer. Quando volta do Qatar para o Braga, já era com a ideia de ficar em definitivo em Portugal, não sair mais para o estrangeiro, ou teve esse pensamento eventualmente quando volta dos Emirados, ou não teve sequer este pensamento? Gostava de perceber como é que foi moldando um bocadinho esta questão, se alguma vez achou mesmo, ok, volto para Portugal e desta vez é para ficar em definitivo. Nunca pensei, eu nunca dei como definitivo nada do que foi acontecendo, ok? Eu fui para o Qatar emprestado pelo Braga, regressei para o Braga, tinha contrato, e tive que respeitar o contrato que tinha. Simples. Mas não podemos dar nada como definitivo. Exatamente. Como te disse, fui claro, tinha lá ficado 3, 4 anos sem problema nenhum. Não tinha o problema da distância, claro. A minha família, estar longe, meu pai, a minha mãe, os meus sogros, os meus irmãos, mas de resto nós sabemos que no fundo a nossa vida é feita no seio familiar, muito, muito pequenos, nossa esposa, os nossos filhos e os nossos cães, os nossos gatos, é o que nós temos. Felizmente tenho os meus pais e os meus sogros aqui ainda, podemos partilhar muita coisa. Foi um sacrifício que nós fizemos do ponto de vista familiar, mas quer os meus pais, quer os meus sogros sempre nos apoiaram naquilo que nós fomos fazendo e nunca demos nada, nem eu nem a minha esposa demos nada como definitivo. Voltámos a Braga porque acabou o empréstimo e tinha que regressar, mas como te disse, tinha lá ficado. Acredito que a nível cultural e futebolístico a experiência nos Emirados não tenha sido assim tão diferente da experiência no Qatar, mas pergunto-lhe como é que foi trabalhar com o Mister Manuel Cajuda, e eu penso que ainda não se tinham cruzado antes enquanto treinador e jogador, certo? Ou seja, foi lá a primeira vez que trabalharam dessa forma. Foi uma experiência interessante. Sim, do ponto de vista da adaptação, nada diferente. Os Emirados Árabes são idênticos, em tudo idênticos. A única coisa diferente que do meu ponto de vista, a única coisa diferente lá e que existe há muitos anos é a cidade do Dubai, que aquilo é de facto uma loucura. E Sharjah ficava ao lado mesmo. Mas de resto tudo muito parecido. Foi uma experiência naturalmente a presença do Mister Manuel Cajuda no Sharjah ajudou a que eu fosse. Eu acho que foi se calhar a pessoa que indicou. Por isso sim, foi uma experiência normal dentro daquilo que é o espírito dos portugueses, treinador, jogador, o normal. Não foi por causa disso que eu joguei mais ou joguei menos. Fui para lá também numa fase já adiantada da minha carreira. Já tinha depois do Qatar, já tinha estado um ano no Braga e um ano no Boa Vista,
e meio ano no Rio Ave. Foi mais uma experiência. Só foi pena porque foram 5 meses apenas. João, falou dessa questão de o Dubai ser uma cidade estratosférica, megalómana. Teve assim algum episódio mais evidente relacionado com esta questão do luxo? Alguma coisa que tenha visto? Alguma experiência que tenha tido relacionada com esta questão em específico? Eu já não vou ao Dubai desde 2013, salvo eu, 13 ou 14, que fui lá passar o final de ano uma vez. Quando lá cheguei, de facto, o impacto é muito grande. Portanto, tudo aquilo que nós vimos lá é diferente do que, ou quase tudo que nós vimos lá é diferente do que encontramos aqui. Diferente. O que era luxo? A torre, nós sabemos que é a torre, os shoppings, uma pista de gelo com não sei quantos metros, que eu nem sei bem, não entendo nada disso do esquiador, mas não sei quantos metros para eles descerem. Uma pista de gelo num país que tem uma temperatura média de 40 graus, ou 38 ou 37, isso sim acho que é um luxo. De resto, o luxo, os carros que se viam na estrada, os restaurantes, os edifícios, o bar, um bar onde cheguei a ir uma vez, no 68º andar, ou 67º, já não lembro bem. O restaurante que tem na torre, no 100º, 40º, qualquer coisa. Que a torre tem quantos andares tem? 160, não é? Confesso que não sei, mas é tremendamente alta. Nem tenho bem a certeza, pronto. Por isso, esses são os luxos, são as como tu disseste, são aquelas construções megalómanas e aqueles luxos que nós vamos vendo. Mas tranquilo, para mim aquilo não me dizia nada, ou seja, ver um carro de 300 ou 400 ou 500 mil euros, não faço ideia, não me dizia nada, ou seja, nós devemos passar, chega um ponto que para ti, ver passar Ferraris e sei lá, Rolls Royces e Bentleys já é uma coisa tão vulgar que é como não vou dizer uma marca aqui, senão ainda vou dizer que eu estou a desprestigiar a marca, mas é como eu passar qualquer coisa aqui. Eu percebo, sim, exatamente. João, antes de irmos à sua última experiência no estrangeiro, também para terminarmos aqui a entrevista, gostava só de o questionar acerca das temporadas que viveu no Rio Ave. Surpreendeu o rendimento que apresentou? Se não me falharam as contas, foram 53 golos em 100 jogos pelo Rio Ave, já numa fase relativamente avançada da carreira, ali 35, 36, 37 anos. Surpreendeu estes números de certa forma? Olha, eu costumo caracterizar a minha carreira aqui em Portugal em 3 momentos. E naturalmente nunca posso esquecer a Académica, que foi o clube que me proporcionou a entrada no futebol profissional, foi o clube que me foi buscar ao Nadia, foi o clube que me viu nascer e pela qual eu tenho uma consideração tremenda. Mas eu considero 3 momentos na minha carreira que são, diria que o adjetivo perfeito para aquilo que fui fazendo. O Benfica é o maior clube onde eu joguei, ok? Ponto final. O Benfica, o maior clube onde eu joguei. O Sporting Braga, onde eu se calhar me expressei da forma onde eu me senti mais realizado, ok? Do ponto de vista desportivo, ok? Do ponto de vista desportivo. E o Rio Ave, onde eu desfrutei, onde eu mais desfrutei, porque foi a minha passagem pelo Rio Ave. Eu cheguei ao Rio Ave com 34 anos, saí com 38, quase 38,
Nós chegamos a esse patamar e normalmente, ou chegamos a esses patamares e normalmente as pessoas consideram já como um jogador para os últimos minutos, para tentar ajudar. Nós somos catalogados muitas vezes com aqueles jogadores mais velhos. É para ajudar, é para a dinâmica de grupo, é para o espírito, porque é um símbolo do clube. Eu não fui símbolo do clube nunca do Rio Ave, até àquele momento. Cheguei com um objetivo: fazer aquilo que tinha feito para onde passei. Simplesmente. Em três épocas, porque foram 2 inteiras e 2 metades, eu tornei-me no melhor marcador da história do clube. Foi lá que eu fiz o gol 100 na minha carreira em jogos em Portugal. E isso foi porque eu cheguei com o espírito de fazer exatamente aquilo que tinha feito, independentemente de ter 30, 31, 27, 38. E tenho pena de se calhar ter saído numa altura que não foi justo para o Rio Ave. Acho que devia ter. Nós tomamos decisões e só no fim, quando as tomamos, é que percebemos se elas são boas ou são más, não é? E tenho pena porque se calhar podia ter acabado a minha carreira ali. Sim, se calhar seria algo bonito, digamos assim. Não digo que não foi um fim bonito o que teve, mais uma experiência, neste caso em Angola, mas sendo que realmente havia essa ligação que seria bonito ter terminado ali, é isso? Sim. Não fui eu, foi Tarantini. Fiquei feliz por ele também. Pronto. Exatamente. João, e só mesmo para terminarmos esta nossa viagem, pergunto-lhe como é que foi a experiência em Angola. Também já tivemos aqui o Tiago Targino que jogou lá, e eu lembro perfeitamente, acho que foi um dos relatos que mais me marcou, dele dizer que quando chegou foi aconselhado a tomar banho de boca fechada porque não sabia muito bem de onde é que a água vinha. Ou seja, teve alguma experiência também deste género, esta questão mais da pobreza e assim, sentiu, viu, como é que foi? Ai, tantas experiências que eu tenho dessas em tão pouco tempo. Olha, a minha passagem por Angola foi por acaso, ok? Por acaso. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi linda em alguns aspectos, muito bonita. Tive a oportunidade de conhecer um país diferente, um país que noutros tempos era considerado a pérola ali, uma das pérolas das mais bonitas que existia. O que é que eu fui feliz porque encontrei gente que encontrei lá pessoas que já não via há muitos anos, que na altura tinha emigrado para lá. Foi um país que encontrei familiares que já não via há muitos anos, que também trabalhavam lá. E foi um país que tem alguma relação, não diretamente comigo, porque eu já nasci cá, mas eu não tive muitos familiares, inclusive a minha mãe que nasceu lá. E foi muito giro, foi muito giro por isso. Foi muito giro por isso. Foi muito giro por isso, porque a África tem um cheiro especial, a África tem um cheiro especial, tem coisas muito especiais. E eu também me tive que adaptar, ok? Também me tive que adaptar a uma realidade muito diferente. É isso que o Targino disse e outras coisas, normal. Mas foi uma experiência difícil do ponto de vista desportivo, muito difícil. Em que sentido? Aqui, mais uma vez, quase em comparação com o Qatar, também um processo, ou seja, uma realidade muito distinta do que conhecia cá em Portugal?
Sim, muito distinta. O Qatar era um país já muito desenvolvido. Eu joguei em campos, eu joguei em alguns campos muito difíceis de encontrar aqui já há muitos anos. E essencialmente isso, acho que o clube onde eu estava era um clube já organizado, com condições mínimas, mas passámos em alguns sítios muito difíceis, epá, muito difíceis, com muito mais condições. João, consegue dar exemplos concretos, eventualmente, se quiser partilhar, logicamente? Consigo. As nossas viagens do sítio onde estava sediado o clube, por exemplo, para Luanda, eram muito difíceis. Estamos a falar de 200 e poucos quilómetros, em que nós demorávamos quase 6 horas a fazer esses 200 quilómetros. Estamos a falar de sítios onde nós tínhamos que jogar, onde não havia relva praticamente. Ou seja, olhávamos para um estádio e qual era a parte verde? Não havia parte verde. E eu lembro-me, não me lembro agora do sítio. Eu não me lembro agora do sítio que nós jogámos. Não me lembro. Acho que foi no Namibe. Acho que foi no Namibe. Namibe, sim. O Madrid ainda estava lá comigo. Eu nunca mais me esqueço o que nós nos rimos, porque os balneários eram assim em baixo. Epá, eu estou a ver a cara dele até hoje. Nós fomos deixar as nossas coisas ao balneário e fomos ver o campo, como fazíamos em todos os sítios. Namibe, uma cidade portuária, giríssima, linda, um dos maiores portos africanos, ok? Acho eu. Uma coisa gigantesca, uma cidade à beira-mar. Ficámos num hotel também espetacular. Tem a famosa Serra da Leva, acho que é da Leva, um cenário lindo de morrer, ok? Mas para ir no autocarro a 10 km/h, por favor, ok? Que aquilo metia medo. Quando nós regressámos depois do jogo, no caminho oposto para o hotel, no caminho inverso, eu chegou a um ponto que tive que sair do sítio onde eu estava no autocarro e fui para a frente. Eu estava em pânico porque aquilo era de uma beleza incrível, mas de um perigo que é inexplicável. E eu cheguei-me à frente e disse ao motorista, eu já não me lembro bem do nome, era um senhor aqui da Águeda. Era um senhor, não era um senhor da Águeda, não, desculpa, estou-me a enganar. O senhor da Águeda era um senhor que nos guiava lá no Calul. E eu disse ao motorista, vá devagar, por favor. Eu só lhe peço que vá devagar. Nós temos que chegar ao hotel, por favor. E foi isso que aconteceu. Mas uma cidade, atenção, que é uma das paisagens mais famosas da África, ok? Certo. E então, concluindo, nós deixámos as coisas no balneário, subimos as escadas, chegámos as escadas, a entrada dos jogadores era por trás de uma baliza. Tipo o estádio do Celta de Vigo, antigamente, ok? Certo. Nós cruzámos assim os braços, olhámos assim um para o outro e dissemos assim, eu disse assim, Andrés, nós já jogámos no Estádio da Luz, no Estádio do Dragão, no estádio, no Real Madrid, no Barcelona. Olha a relva que a gente vai pisar. Que não existia relva. Exato. Existia relva. Aquilo era
uma terra com um bocado de uns farrapos lá de erva que lá havia. Podes disfarçar. Pá, mas são essas experiências que nós não nos esquecemos, ok? São essas experiências que nós não nos esquecemos. Ainda hoje, quando eu me encontro com o Madrid, nós nos rimos com essas vivências que tivemos o prazer de ter na nossa vida. Porque esta nossa vida também não são só hotéis de 5 estrelas e coisas bonitas, não é? Exatamente. E olha, acho alguns são. Certo, mas não são tão felizes como nós. Mas olha, acho que é um excelente mote para terminarmos esta nossa conversa, João. Tenho só aqui um pequenino jogo de perguntas e respostas rápidas que costumo fazer com os nossos convidados. Basicamente, peço-lhe que responda a primeira coisa que lhe vier à cabeça acerca dos clubes onde se esteve no estrangeiro. Então, para começar, pergunto-lhe qual foi o país em que mais gostou de viver de forma geral? No estrangeiro? Exatamente. Espanha. O país com a melhor gastronomia? Dos que eu vivi, a Espanha. O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas? Lá está, fora de Portugal. O Betis. O clube com os melhores adeptos? Lá fora, o Betis. O melhor jogador com quem jogou? O melhor jogador com quem joguei, Miguel Bruno. O melhor adversário que enfrentou, isto é, sendo o João um ponta de lança, se houve assim algum central que lhe deixava mesmo a cabeça em água? Lá fora? Sim, mas se quiser dizer cá dentro também esteja à vontade. O Naibé. O melhor treinador que teve nestas experiências no estrangeiro? O melhor treinador que tive... o Wander Ramos, talvez. Pergunto-lhe se há assim algum jogo que não esquece, algum jogo no estrangeiro que o tenha marcado de forma especial. Betis Real Sociedade. Marcou nesse jogo, de certeza. Marquei 2, foi o único jogo que a minha mulher foi ver. Foi. Acertou mesmo na mus. A minha mulher foi ver, a minha filha foi ver, foi o primeiro e único jogo que ela me foi ver enquanto foi ver, ou esteve presente, que era bebê. A minha filha nasceu em agosto, isto foi... Não, desculpa, não assistia à minha filha. A minha mulher foi ver, estava grávida. Exatamente. Os meus pais é que estavam lá, os meus pais e um casal amigo. E porque eu joguei contra um dos não diria ídolos, porque o ídolo só temos um, ok? Que é e o meu é o Van Basten. Joguei contra um dos jogadores que eu mais gostava de ver jogar, que era o Kovacevic. E no fim, tivemos o privilégio de trocar de camisola. E é uma camisola que eu guardo com um carinho muito grande. Não só por ter trocado de camisola com o Kovacevic, como por tudo que aconteceu durante o jogo. Exatamente. E só mesmo para terminar, pergunto-lhe se há algum país no qual não jogou e gostava de ter jogado. Inglaterra. Certíssimo. João, está feito. Só lhe posso agradecer mais uma vez. Foi mesmo um gosto enorme ter aqui esta horinha de conversa consigo e só lhe posso agradecer mesmo. Muito obrigado. Ora essa. Obrigado a vocês também e obrigado a ti especialmente e sempre que for possível, cá estaremos. Exatamente. Para quem nos vê, para quem nos ouve, sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e de forma natural no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.